da nossa Bíblia. Aleluia. Gênesis 11, como eu estava dizendo para vocês, onde Deus usou a irmã Jair ali. Aleluia. Glória a Deus. E nós vamos falar a verdade neste lugar. Quem gosta da verdade, diga graças a Deus. Amém por isso, porque hoje está difícil, hein? De se pregar a verdade por aí, que tá só Deus para dar graça mesmo. E quando os pregadores pregam a verdade, querem matar eles. Querem uma alma daquele homem lá, né? Aleluia. Capítulo 11 de Gênesis, contrastaram, digo amém. Vou ler, né? Ora, toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, chegaram em uma planície na terra de Sinear e habitaram ali. E disseram uns aos outros, vinde, e façamos tijolos, e queimamo-los bem. Os tijolos serviram-lhes pedra e betume e de argamassa. Disseram, vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo topo chegue até aos céus, e tornemo-nos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então desceu o Senhor para ver toda a cidade e a torre e os filhos dos homens, que os filhos dos homens edificavam. E disse, eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isso é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que intentam fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. Amém? Pode se sentar e aplaudir Jesus com as palmas bem fortes de vitória. Todos digam graças a Deus. Nosso cabo dá uma bênção, né? Aleluia. Todos digam glória a Deus. Irmãos queridos, como eu já disse para vocês, estava ali ontem, na casa da irmã Celina, e a irmã estava comentando acerca de alguns escândalos que a igreja está trazendo para o mundo. Havia uma pessoa que estava vindo em nossa igreja, ainda estava conversando com a irmã Maria Aparecida ontem, e essa pessoa aqui foi abençoada, recebeu algumas bênçãos de Deus. Porém, ouviu o ratinho que está fora da toca por enquanto falar algumas coisas contra os crentes. E infelizmente o poder persuasivo daquele homem conseguiu conquistar o coração daquela mulher, e ela hoje não vem mais para a igreja, diz que não quer mais, porque acredita na verdade do ratinho que está fora da toca. Vocês sabem onde que é o lugar dele, né? Ele falou algumas coisas acerca das igrejas evangélicas. O interessante é que é difícil esse homem, é difícil a mídia, a televisão, falar alguma coisa acerca dos católicos, acerca dos espíritas. É difícil a televisão falar alguma coisa acerca dos movimentos, dos homossexuais, das lésbicas, que está tomando conta do mundo de hoje. Porém, quando acontece um escândalo na igreja, logo a mídia, que é a televisão, o rádio, já traz à tona para apresentar ao público. Porque o diabo sabe que a televisão, o rádio é um aparelho que tem muita força de persuasão, e muitas pessoas escutam o aparelho de televisão, e escutam os programas de rádio. Por isso o diabo se utiliza disso para destruir a igreja. E eu já observei, meus amados e queridos irmãos, que todas essas confusões que está acontecendo com a igreja, que está acontecendo com as pessoas aí de fora, está acontecendo porque as pessoas estão oprimidas, estão em depressão, estão angustiadas, e a cada dia que passa estão passando por momentos cada vez mais difíceis. A humanidade, na verdade, está desesperada. E porque a humanidade está desesperada, aleluia, tem alguém querendo ser abençoado aqui nessa noite, o cachorro ali, ó. Glória a Deus. A casa de Deus tem que ter respeito, né? Aleluia, cuida do cachorrinho lá, irmãos, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus, glória a Jesus. Levanta as mãos, diga glória a Deus. Aleluia. Sabe por quê? Porque é um ambiente que é santo, né? Todos digam graças a Deus, todos digam aleluia.
Como eu disse para os irmãos, e observando, eu vejo que as pessoas estão buscando Deus, estão à procura de Deus. Você passa nas igrejas católicas, elas estão agora cheias. Você passa agora na frente de um templo dos budistas, eles estão cheios. Você passa na frente de um templo espírita, eles estão cheios. Ninguém diz que está buscando os demônios, não é verdade? Porque todo mundo está procurando Deus, achando solução para os seus problemas dentro de uma igreja, ou dentro do budismo, ou dentro do espiritismo, enfim, dentro de alguma religião. E por causa dessa procura por Deus, irmãos, é que está surgindo as confusões religiosas. Porque as pessoas estão buscando a Deus, sempre surge algum novo líder, alguma pessoa na igreja, que traz uma nova concepção de Deus, acerca de como Deus é, acerca de como Deus quer que as pessoas se comportam, um novo ensinamento de como restaurar a alma da pessoa, de como libertar a pessoa dos traumas, e como as pessoas estão procurando essas coisas, elas vão atrás dessas coisas. E entrando nessas coisas se torna confusão, semelhante a essa confusão aqui da Torre de Babel. Trazendo para os dias de hoje, aqui foi Deus quem confundiu a língua, porque essas pessoas tinham um intento maligno nos seus corações de edificar uma torre e de chegar até a altura do céu, para não precisar se espalhar sobre a face da terra. Eles não queriam se espalhar, eles queriam servir a Deus das maneiras deles, e o maior objetivo deles era que a torre chegasse no céu e eles pudessem subir de andar e andar, de andar e andar, até chegar na presença de Deus e entrar diante do trono de Deus. E Deus viu, não, isso não é o que eu entendo para o homem, esses não são os meus projetos. O homem está querendo criar alguma forma para me adorar, e não é isso que o meu povo deve fazer, porque a minha palavra diz que os verdadeiros adoradores me adorarão em espírito e em verdade. E Ele está nessa noite aqui neste lugar para tirar você de toda a confusão e você adorar em espírito e verdade neste lugar. Mas os homens queriam criar uma religião para não precisar servir a Deus por renúncia. É isso que eu quero dizer nesta noite, neste lugar. E nesta noite, meus amados e queridos irmãos, eu quero dizer uma coisa para você, que o diabo já começou a enfraquecer as igrejas de Deus. E enfraquecendo as igrejas de Deus, ela começou a causar escândalos no meio da sociedade. Começou a causar escândalos para os ímpios lá fora. Os ímpios agora em fora, como já disse tantas vezes para vocês, não temem mais em usar o nome de um pastor da igreja, usar o nome da igreja para fazer piadas, para fazer brincadeiras. Por que isso? Porque está o mundo se tornando em uma confusão religiosa só. E esse é o projeto do diabo, que quando todo mundo se tornar religioso, o anticristo pega as rédeas para governar, e governar até a igreja de Deus. Mas não vai governar você, irmã que é cheia do Espírito Santo de Deus, porque você vai ser arrebatado e entrar nos céus quando tudo isso se tornar sobre a face da terra e o anticristo querer pegar o poder da religião. Você pode adorar a Deus. Se você é cheio do Espírito Santo, levante as mãos e o adore. Mas o diabo, meus irmãos, quer confundir a linguagem espiritual. Hoje em dia você não consegue entender mais nada sobre a face da terra. Hoje em dia, meus amados irmãos, nós estamos aqui, você está ouvindo a palavra de Deus, mas se você sair daqui agora, você vai encontrar mais de 300 mil igrejas abertas. Em cada 300 igrejas, essas 300 mil igrejas abertas, você vai encontrar uma mensagem diferente da outra. Você vai procurar profetas de Deus que diz para as igrejas não entrar nessa confusão religiosa, e você vai encontrar poucos. E esses poucos que você ainda vai encontrar, você vai encontrar outras igrejas mais fortes e poderosas, como o pastor ainda pregou hoje pela manhã, ricas que querem calar a boca dessas igrejas, ou até desses profetas que estão no altar pregando para você, irmã e você, irmão, sair dessa confusão religiosa que está assolando o mundo. As pessoas estão procurando novidades. Eu fico, às vezes, penalizado de ver as pessoas procurando novidades. Hoje você está aqui nesse lugar porque você quer ser abençoado. Mas você tem firmeza no que você quer? Se amanhã abrir um novo movimento aqui na região, você vai ficar aqui ou você vai ir lá ver aquele novo movimento?
Mas, irmão, aquele novo movimento, ele cura, ele batiza com o Espírito Santo também. As irmãs lá dentro falam línguas estranhas também. Só tem uma diferença de nós, é que não traz a doutrina e a santificação, mas traz milagre, traz cura. Eu vou para lá porque também vou ser abençoado lá. É isso que a palavra de Deus diz. É confusão religiosa e as pessoas estão atrás querendo essas coisas. E se tempo atrás uma pessoa me diz assim, olha, não importa de que fonte vem o poder, se seja de Deus ou do diabo, mas o importante é eu sentir alguma coisa na igreja que eu sirva a Deus. É confusão religiosa. As pessoas querem sentir. O diabo também tem alguma coisa para apresentar. Porque a Bíblia diz que ele vai fazer descer o fogo do céu, se possível, para enganar até os escolhidos, mas você é escolhida de Deus. Você é escolhida a dedo por Deus, e Deus diz, olha, você engana aquele crente ali do lado carnal. Você engana aquela outra igreja mundana, mas a minha filha, o meu filho, aquela igreja ali, você não engana, porque ali tem o meu Espírito Santo para revelar as mensagens, para pregar no altar. Quando estou entendendo, diga graças a Deus, digam aleluia. Agora, meus amados irmãos, eu vou falar uma verdade para vocês. O que é confusão religiosa? Por que esses homens edificaram a torre que é mais conhecida por Torre de Babel? Eu quero explicar uma coisa para vocês. O nome original dessa torre não era Babel. Se tornou Babel por causa de confusão. Babel significa confusão. Mas o nome original dessa torre, os homens intentaram no seu coração, disseram um para o outro. Olha, vamos edificar para nós uma cidade. Disseram entre eles. Porque eles sabiam que eles iam se multiplicar, iam se esparramar, um para cá, outro para lá, iam levantar algumas cidades. Eles disseram, não. Nós vamos levantar aqui, ensinar uma nova religião, que o fundador dessa torre aqui foi Nimrod. Nimrod disse, vamos levantar uma nova religião, vamos agregar todo mundo aqui debaixo do meu poder, da minha autoridade. E essa religião será o portal de Deus, porque Babel, em uma palavra hebraica que se chama Bab, que significa porta, e Eu, que significa Deus. Ou seja, vamos edificar uma torre que será na terra o portal de Deus. Vamos servir a Deus como nós queremos, porque o povo vai estar tudo agregado aqui, servindo a Deus, e nesse portal nós vamos entrar nos céus. E é isso que está acontecendo hoje, meus irmãos amados. As igrejas se deturparam, caíram, perderam a graça de Deus e continuam acreditando que são o portal de Deus, mas se tornaram em Babel, que significa confusão, verdadeira confusão. Ninguém entende, mas ninguém dentro dessas igrejas. Você sabe por quê? Porque, por exemplo, vai um pregador de uma igreja dessas aí e prega uma coisa, o outro vem e diz que é mentira do outro, o outro vem e diz que você precisa de santidade, o outro diz que você não precisa mais porque isso é costume, e isso vira uma confusão religiosa na igreja. E eles continuam acreditando que são o portal de Deus. Mas para você que não sabe, Deus destruiu, Deus matou Nimrod, o fundador dessa torre que era para chegar nos céus. Assim como Deus matou Nimrod, dividiu, mandou as pessoas, separou, confundiu a língua dessas pessoas, assim vai acontecer com todas as pessoas que estão trazendo a confusão sobre a face da terra. A Bíblia diz, é lícito que venham os escândalos, mas ai daqueles por quem o escândalo vire. Está difícil de pregar o evangelho. Esses dias atrás, ainda, irmã Maria, a parente estava me dizendo que tem uma parente dela, que ela foi fazer uma visita, foi fazer uma oração e foi pregar lá. A irmã é crente, diz ter batizado com o Espírito Santo, servir a Deus e ser religiosa. Mas quando disse que se exige santidade para morar no céu, a irmã quase apanhou. Por que isso, irmão? Porque a pessoa não quer mais santificação, uma confusão religiosa.
E quando a pessoa se confunde, a verdade pode ser pregada com tanto poder e eloquência que as pessoas terão muita dificuldade para aceitar aquela verdade, que a pessoa cheia do Espírito Santo aceita com tanta facilidade. E quando a palavra está sendo pregada, aquela pessoa que é cheia do Espírito Santo diz: é verdade, o Espírito Santo de Deus. Mas aquela pessoa confusa, está com a mente confusa, não consegue entender, começa a pensar: será que é tudo isso? Será que é verdade o que o irmão está dizendo? Mas o meu pastor não ensina desse jeito, porque a igreja lá já está em uma confusão religiosa nos últimos estados. E você sabia, irmãos, aleluia, Espírito Santo, Deus acabou de me revelar no versículo aqui, eu quero que você abra a tua Bíblia em 1 Coríntios, que o Espírito Santo de Deus é quem está permitindo isso aí para fazer os crentes fiéis aflorar na igreja, aparecer. É o próprio Espírito de Deus que está permitindo isso acontecer, para ver quem é fiel, quem tem firmeza, quem não entra nessa confusão, nesse mundanismo, quem não sai da santidade. Porque a palavra de Deus diz também, Jesus disse: olha, vão e façam discípulos de todas as nações e batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho dito. Aí entra uma palavra tremenda: ensinando a guardar todas as coisas que eu tenho dito ou pregado. Qual foi uma das coisas que Jesus ensinou? Entrai pela porta estreita, porque largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Qual é outra das coisas que Jesus ensinou? Assim como eu vos amei, amai-vos uns aos outros também. E a Bíblia diz: ensine as pessoas a guardar as coisas que eu vos tenho mandado, para que não entrem em uma confusão religiosa. Mas estamos nos últimos dias, e Deus quer saber se você quer morar no céu de verdade ou se você só está passando o tempo na igreja. Por isso Deus está apertando a igreja, apertando os crentes estão sofrendo, para Deus saber. Vamos ver, porque quando apertar a coisa, esse mundanismo todo, essas confusões pegar a face da terra, vai começar a aparecer aqueles que estão fiéis bradando dentro da igreja, falando: Deus, nós não aceitamos a corrupção, Deus, nós não aceitamos essa vida morta, Deus, nós não aceitamos o adultério no altar, Deus, a fornicação na nossa cidade nós não queremos. É por isso que Deus permite acontecer essas coisas na terra, para se manifestar você que quer morar no céu. Quem nesta noite quer morar no céu, levante as mãos e diga glória a Deus. E o Espírito Santo me deu o versículo agora, que 1 Coríntios, capítulo 11, diz desta maneira. Presta atenção para você ver o que Deus está falando. Glória a Deus. Veja só o que o Senhor Jesus ele está falando aqui neste lugar. Capítulo 11 e o versículo, deixa eu ver aqui, irmãos. Todos digam graças a Deus. Todos digam aleluias. Graças a Deus. Vamos ler a partir do versículo 16. Diz bem assim: contudo, se alguém quer ser contencioso, saiba que nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus, de questionar a santidade e a verdade. Nisto, porém, que vos escrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, e sim para o pior. Porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, divisão, confusão, para que também os aprovados se tornem conhecidos no meio de vocês. Quando você entendeu, diga graças a Deus. É necessário que isso aconteça. O Espírito Santo está falando por intermédio de Paulo, para que aqueles que têm a aprovação de Deus apareçam dentro da igreja. Causa diferença no meio daqueles que estão montando. A igreja que tem a aprovação de Deus causa diferença no meio dos que se apostataram da fé e estão na confusão religiosa. Esses dias uma pessoa chegou e me perguntou: irmão, eu estou com uma dúvida. Aí eu perguntei: o que foi, irmã? É o seguinte, irmão, fui numa determinada igreja aí, o irmão lá sopra assim, e as pessoas caem tudo no chão,
com as perninhas tremendo, os braços tremendo no chão, e diz assim: ela foi arrebatada e ela está no sono do Espírito Santo. Ninguém toque nela. Aí dava outro sobrão. E o católico pro chão, e se tivesse macumbeira pro chão também, não toque nisso aí, porque Jesus está tratando com ela, está cheio do Espírito Santo de Deus. Aí a pessoa voltava, cheia do Espírito Santo, arrebatada, disse que foi no céu ver Deus, ver Jesus, estava dormindo, sonhando com Deus, andando com o anjo, voltava. E a pessoa perguntava: o que foi que você viu? A pessoa dizia: nada. Porém a pessoa caía, dizia que estava cheia do Espírito Santo de Deus. Uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus caída ali, arrebatada, estava no céu com Deus, viu fenômenos sobrenaturais através desse sopro do Espírito dos pregadores. Não libertou a pessoa do vício do cigarro. Eu conheço muitas pessoas que caíram lá no chão, cheios do Espírito Santo. Quando voltou no outro dia estava fumando. Amigos meus que eram senadores de escola caíam no chão. Ali estava no outro dia cheirando quase do mesmo jeito. Que Espírito Santo é esse? Cheirando cola no outro dia, fumando maconha no outro dia. E a pessoa depois indo tudo de novo, ia pro chão, a pessoa de novo: não toque que está cheio do Espírito Santo de Deus. Que confusão! A igreja, não importa de que fonte venha, eu disse para os irmãos, o importante é sentir alguma coisa, cair lá e tremer, regalar os olhos, virar os olhos para o outro lado, parecer uma múmia no chão. Isso não é Espírito Santo coisa nenhuma. Isso é diabo querendo enfraquecer a igreja de Deus. Com que autoridade você prega isso? Eu te pergunto pela autoridade do Espírito Santo de Deus, porque eu conheço o Deus que eu estou servindo, e a Bíblia diz que o nosso Deus não é Deus de confusão. A Bíblia diz que Deus não derruba ninguém no chão, mas só levanta para a glória dele. Aleluia. Pode bater palmas de vitória para Jesus. Aleluia. Eu vou finalizar. Tá aí, essas febres aí, essas confusões. Muitas pessoas têm dúvida: será que é de Deus? Será que não é de Deus? Cair no chão, é o movimento cai. Ele já fala bem assim: segura. A irmã já segura a outra, ela já vai para o chão. A outra coisa também que está uns movimentos terríveis é quando o Espírito Santo se manifesta na igreja. A irmã não vem de falar em língua estranha, sai pela igreja, uma pega no ombro da outra, a outra pega no ombro da outra, a outra pega no ombro da outra e sai o trenzinho. Né? Irmãos, a palavra de Deus diz desta maneira: que o crente cheio do Espírito Santo, nem a Bíblia não diz em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, que quando os crentes foram cheios do Espírito Santo, saíram fazendo trenzinho, aí tem uns que faz águia também, né? Está acontecendo, é o voo da águia. A Bíblia não diz isso, isso é confusão religiosa, irmãos. Fique com a palavra de Deus. Fique com a voz do Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz que o Espírito Santo ele é racional, ele tem raciocínio, ele sabe que se começar a fazer uma coisa dessa na igreja, católicos, pessoas ali que estão dentro da igreja vão embora, vão pensar que é macumbaria, e nós não somos da macumbaria, temos poder para expulsar essas obras do diabo e todas essas ministros de dentro da igreja para a glória de Deus, e com o poder desta palavra que santifica a igreja de Deus. Levanta as mãos e adore a Deus, glorifique a Deus, adore a Deus. Glória a Deus, pode aplaudir Jesus. Uma vez chegou um pregador desse na minha igreja lá quando eu era do outro ministério. Chegou lá e é bem assim, né? Lá na igreja e mandou toda profecia para todo mundo. Aí todo mundo chorou e falou, né? Alguns até se emocionaram e falavam língua estranha. No outro dia estava eu e o pastor da igreja indo lá. Sai dessa vida, legião do capeta, do engano. Não vai sair em nome de Jesus Cristo. Enganei muita gente. Falou, enganou muita gente, mas nós, você não engana, porque temos o discernimento do Espírito de Deus. Atenção, e lá ontem a gente estava ali conversando, era coisa interessante. Tem pessoas que estão tão sem discernimento de Deus que se deixar, o diabo fala em língua estranha, profetiza dentro da igreja e faz aquela confusão toda a igreja. Mas só para determinados propósitos. Deixa eu explicar isso para você. Em nome de Jesus, já se coloca todos de pé em nome de Jesus Cristo. Existe arrebatamento pelo Espírito Santo? Existe? Eu já vi. Como eu já falei para você, uma irmã está ali molestando Jesus. Creio que ele estava no culto lá quando nós estávamos no ministério. Uma pessoa estava desviada do evangelho e falava volta, volta para aquela irmã. A irmã não voltava.
De repente, Deus pegou e arrebatou a irmã espírito. Falou, eu vou te mostrar de onde eu estou te livrando. E a irmã estava lá e foi para o chão. Pá! Caiu no chão durinha. Se você colocasse a mão na irmã, a irmã estava gelada, praticamente morta. De repente, o pastor ainda pregou, fez a obra pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo batizou algumas pessoas com o Espírito Santo naquela noite, naquele culto. De repente, a irmã voltou em si. Aliás, o irmão estava para finalizar o culto, falou, não se preocupe que ela não está morta. Falou assim, meu Deus, traga agora o espírito dela de volta, da onde ele estiver aqui, em nome de Jesus. Não sobrou. O espírito voltou para o corpo daquela mulher. Quando voltou para o corpo daquela mulher, ela já voltou gritando, pegando em seus cabelos, gritando, pelo amor de Deus, pastor, que ela quer voltar para Jesus agora o mais rápido possível. Sabe onde ela estava? O pessoal quer mostrar para ela de onde estava livrando ela, nas profundezas do inferno. O corpinho dela geladinho ali, podia tocar nela. Quando ela voltou falando em línguas, chorando e se reconciliando com Deus. Deus tratou com ela. Mostrou para ela aonde ela estava indo e dentro de onde que ela estava entrando. Mas havia um propósito específico de Deus. Arrebatamento do espírito, irmãos. Porque é uma confusão aqui, eu estou falando que aqui no Parolim tem a vontade, irmãos. Antigamente tinha umas igrejas lá para cima lá que eram fenômenos sobrenaturais. Isso aí. Tem propósito. Na Bíblia você só encontra arrebatamento do espírito em 3 pessoas. Ezequiel, Daniel, João, aliás, 4 pessoas e Paulo. Todas elas tiveram propósitos. Não foi à toa, não caiu Paulo fumando lá e blá, 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 fumando e voltou fumando de novo. Não. Nem bebendo uma cachaçinha, porque ele condenava a pinguinha, né? Veja bem o que eu quero dizer. Por que Deus arrebatou a Paulo? Para escrever todas as epístolas que nós temos nas mãos hoje. Por que Deus arrebatou João? Para revelar todo o livro de Apocalipse. Por que Deus arrebatou Ezequiel? Para revelar todo o livro de Ezequiel que traz o nome dele. Por que Deus também arrebatou Daniel? Para mostrar o fim da humanidade nos últimos dias. Tudo com propósito. E a Bíblia diz que quando essas pessoas eram arrebatadas no Espírito Santo, eles não caíam para trás, se segura. Eles caíram de rosto no chão, assim, ó, como que o poder de Deus era muito forte. Eles se humilhavam com o rosto deles no pó, e com o rosto deles no pó eles eram arrebatados no Espírito e entravam na glória e depois voltavam. Não esse mundo mesmo, essa confusão. Todos digam graças a Deus. Levanta as mãos para cima agora em nome de Jesus. Aleluia. Vamos orar em nome de Jesus. Jesus, Senhor, adorai ao Rei Jesus, Senhor. Levantemos nossas mãos para glorificar ao Rei Jesus. Levantemos nossas mãos para glorificar o Rei Jesus. Levantemos nossas mãos para glorificar o Rei Jesus, Senhor. Adorai ao Rei Jesus, Senhor. Novamente levantemos. Levantemos nossas mãos. Louve a Deus. Aleluia. Oh glória. Levantemos nossas mãos para glorificar o Rei Jesus. Levantemos nossas mãos para glorificar o Rei Jesus, Senhor. Adorai ao Rei Jesus, Senhor. Todos digam graças a Deus. Pensados deuses, assim cantarei louvores. Na presença dos deuses, assim. Vamos falar com Deus.